Vamos começar. Deus, Vamos nosso lá. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, onde nós todos estamos dispostos a concordar com o Evangelho de Deus. Vamos estudar aqui o Evangelho, vamos comentar. A gente está sabendo que sem Deus nesse mundo nada seria bom. Então, nós estamos do seu lado, Senhor, tentando melhorar cada dia mais, porque nós vamos estudar aqui com muita fé, com muita esperança, contando com a presença dos bons espíritos e aqueles irmãos que vieram por acaso desencarnados, que vieram para receber, nós queremos dizer que estamos todos dispostos a ajudar em qualquer tipo de fluido bons que possa ser relevante, seja para melhora, porque aqui nós só pensamos em melhora. Nós não estamos falando de melhora material, nós estamos falando em melhora em matéria espiritual, coisa de Deus. Então nós estamos aqui para isso e vai dar tudo certo. Que assim seja. Que Que assim seja. seja. Graças a Deus. Boa Graças noite mais uma vez, boa noite a todos. Nós na reunião anterior nós paramos nessa guia aí, ó, nesse slide. Falei guia porque está escrito ali, caridade é o guia do médium. E nós até comentamos já esse slide. Então eu coloquei ele aí sempre para dar uma lembradinha, né, do último slide para depois a gente avançar um pouco mais. Então quando ele fala aí o guia do médium, ele está lembrando como é que nós devemos nos portar como médiums, né? Existe o médium bom e o bom médium. Ele faz uma distinção até. E nós precisamos estar atento a essas questões, porque senão a nossa mediunidade ela não logra êxito, né? Nós não conseguimos fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, existem os médiuns que não levam muito a sério, né? Que quando fala levar a sério é as mudanças interiores, né? De pensar, de sentir, de buscar, tá sempre buscando essa melhoria moral. A moral do médium é muito importante. Nós temos muitos exemplos, né, de médios ou de pessoas que vão conversar com o espírito e por conta da dificuldade que ela tem nesse campo da moralidade, ela não consegue fazer um bom trabalho, né? O espírito acaba não acreditando nela, porque o espírito ele sente, né? Ele sabe a aura, a energia que envolve aquela pessoa que está ali. Então, o médium que não tem essas qualificações, o que não busca pelo menos essas qualificações, ele vai estar à mercê de qual tipo de espírito, né? Qual espírito que vai se aproximar dele, né? No dia a dia, né? Nas rotinas. E num trabalho de desobsessão, como é que ele vai se comportar? Como é que é a proteção dele nesse sentido? Então, aí tem um fragmento aí da Revista Espírita, um pequeno um parágrafo, né? De julho de 1863. E aí é um espírito falando uma mensagem para os médios. O objetivo de nossa missão é o vosso melhoramento moral. E o vosso dever é igualmente de vos melhorardes. Mas não espereis melhora de qualquer sorte sem a caridade. Nós já estudamos sobre a caridade em vários slides anteriores, que a caridade é o amor, a caridade é a própria presença de Deus, que ela é um oposto ao egoísmo, né, do ódio. Então, quer dizer, a gente já sabe mais ou menos o que é isso, o que é a caridade, né? Nós temos já uma ideia. Então, então, sem a caridade não tem melhoria. Né?
A gente só melhora através da caridade. A caridade é o auto-amor, o amor ao próximo, é a gratidão, é amor à vida, amor a tudo que nos envolve. É aquela pessoa que está sempre buscando estar sereno, estar de bem com a vida, que é a pessoa fraterna, gentil, aonde estiver, está sempre espalhando a paz, a serenidade. Então, esse é o ideal, né? Claro que nós temos dificuldades nessa área, todos nós temos. Afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações, porque nós estamos nessa sintonia, nesse nível evolutivo. Mas o que ele convida e que ele exorta é que nós busquemos isso, né? Que nós estejamos sempre trabalhando o nosso interior para cada vez nos melhorar um pouquinho mais. E depois, no segundo, ele lembra que a caridade é a proteção do médium. O médium às vezes reclama, né? Os médios, eles passam as dificuldades mais variadas, né? Todo médium, e todos nós somos médios, alguns ostensivos, outros não. Nós temos dificuldade em vários campos, né? Da moralidade e tudo mais. E então, nós temos buscar essa prática do bem, que é no exercício do bem, na prática do bem. Quando fala prática do bem, em todo lugar onde estivermos, né? Não é só na casa espírita, não é só naquele momento de voluntariado, né? Mas aonde estiver, buscar auxílio ao sofredor, como diz aqui, né? E nos estudar. É isso que nós estamos fazendo agora, por exemplo, é esse estudo. Que nós estamos estudando para quê? Para que esse estudo? Para nos modificar. Ele disse ali, em prol da reforma moral, gradativa de si mesmo. Então, quando nós estamos nessa busca, estamos nesse caminho, nós temos a proteção, né, para várias situações que nos aparecem. Não vamos, a espiritualidade vai estar conosco. Então, nós, às vezes, nós nos afastamos dos mentores, né, dos benfeitores espirituais pela nossa prática, pelo nosso comportamento moral. Mas quando nós estamos naquele comportamento moral, buscando pelo menos nos melhorar, nós vamos ter essa proteção. O que é essa proteção? Principalmente na questão do assédio de espíritos, né? Da questão da busca do equilíbrio, né? Que nós estamos num mundo onde a gente, por conta das nossas sintonias, a gente se desequilibra, assim, às vezes com muita facilidade. Então, eles vão estar ali auxiliando, né? Nos transmitindo calma, serenidade, mostrando para nós exemplos, nos incluindo. E aí nós vamos cada vez mais melhorando essa prática mediúnica. Quanto mais a gente melhora internamente, mais a mediunidade se desenvolve. Há exemplos de pessoas que começam numa casa espírita, uma prática mediúnica assim, bastante pouca, né? Com dificuldade, às vezes, até para esse intercâmbio com o mundo espiritual, e depois, com o tempo, ela vai avançando por conta dessa prática que ela faz, né? Tem todo um processo, né, de melhoramento, de busca para que a gente se melhore. Alguém quer colocar alguma coisa a mais? Sim, aqui é muito mais. Fala que o objetivo disso, né, promover a nossa melhora, né, moral. E o nosso dever, no caso, é igualmente também melhorar. Então, eles vêm com o objetivo de fazer nós melhorarmos e nós temos o dever de melhorar. Quer dizer que significa que a nossa melhora, a nossa auto-reforma, nossa reforma interior, ela, na verdade, é um dever. Então, ele não faz só porque fulano é bonzinho e está fazendo, não.
essa é a nossa obrigação. Só que geralmente nós não fazemos nem esse dever, né? De casa. E aqui depois fala de novo, né, que o candidato a intérprete no mundo espiritual, né, ou seja, o candidato à mediunidade, deve iniciar não só com compromisso, não só pela frequência das sessões, mas pela prática também, pela prática do bem, né, pelo auxílio ao sofredor, estudo atencioso e empenho em prol, né, da reforma gradativa, da reforma de si mesmo. E então esse é o nosso dever, né? Nós não estamos aqui apenas para curtir a vida e não estamos aqui para melhorar só por acaso, né, por um choque e pronto, nós já melhoramos, não, né? Porque a nossa melhora, ela depende de nossa luta. Porque se nós quisermos passar várias e várias e várias encarnações paradas, podemos, né? Que os espíritos nos dão um livre arbítrio. Então, eles não vão forçar a gente melhorar. Ou seja, a prática do bem é um livre arbítrio. Nós podemos permanecer, às vezes, na inatividade milênios, que os espíritos não podem obrigar a gente a melhorar. Mas como a lei de Deus ela tem esse único determinismo, o único determinismo que é da lei de Deus, é que nós vamos melhorar, que nós vamos chegar a ser anjo, e isso é determinismo. Todos nós vamos. Agora, esse tempo, Deus não nos dá um tempo. Olha, a nossa caminhada é por nossa conta. Se nós quisermos gastar 10 encarnações para caminhar X, enquanto o outro gasta só uma encarnação para caminhar o mesmo X, pode acontecer, que às vezes ele não quer caminhar, o outro quis, né? Essa evolução, ela é bem por conta própria. Então, por isso é importante, quando eu falo assim, que a caridade é o guia do médium. Então, o que nos direciona o passo é a prática do bem. E a prática do bem consiste na nossa reforma interior. É isso. Isso. E lembrando que ele fala aqui também que a prática dessas essas práticas, né, para nos melhorarmos da caridade, né, de nos estudarmos e tudo mais, é que nos dá uma mediunidade feliz. Porque o médium, ele passa por muitas dificuldades, se ele não for bem preparado, né? Tem um bocado de desafios, né? A prática mediúnica com essas qualificações aí, né? É a garantia poderosa ao seu exercício feliz. Não está escrito aí, mas está no livro, né? Da Ivone Pereira, A Luz do Consolador, que é o que está se referindo aí, né? No parágrafo último. Então a gente é essa proteção que eles nos promete. E o contrário também, se a gente não se empenha nessa melhoria, né? Você percebe que a gente está indo para o caminho do equívoco, nós vamos ter o abandono, né, do mentor. Vai ficar por nossa conta, porque afinal nós estamos querendo mesmo a companhia dos espíritos menos qualificados, então nós vamos estar nessa linha. Eles não vão perder muito tempo com a gente, não, né? Eu não quero, o que vai fazer, né? Tem que querer, né? O médico precisa querer fazer um bom trabalho, né? Se melhorar. Não quer dizer que vai ser um santo médium, mas pelo menos que demonstre essa boa vontade de se melhorar, né? De estar na busca dessa melhoria, que é também a meta dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita nos orienta o tempo todo nesse caminho. Então tá, aí vamos pro próximo. Aí quem quer fazer esse próximo? 22, fazer a leitura e comentário.
Barça Novo deve ter tido algum probleminha. Ele saiu do ar. Pode ser eu. Aqui, então, o bem educa os sentimentos, permitindo valioso intercâmbio. O bem educa os sentimentos. E como nós precisamos ser educados, nosso sentimento precisa ser educado, pelo bem a gente vai ser educado. Sem o empenho consciente para a aquisição do próprio equilíbrio, muito difícil se tornará a realização das tarefas. O exercício do bem favorece a educação dos sentimentos, desenvolvendo as faculdades morais que permitem mais valioso intercâmbio. Se fores candidato ao labor, enobrecido da mediunidade, fazei da prece uma ação constante e do trabalho edificante a vossa oração libertadora. Interessante que a gente fala, né, que o trabalho é uma oração, né? O trabalho edificante, o trabalho no bem, ele é uma oração. Que quando a gente está ligado a um trabalho do bem, a gente está sintonizado, né? Que, na verdade, o que é oração? A oração é sintonia com o divino, né? Então, a oração é sintonia com o Pai, sintonia com os amigos espirituais, sintonia com Jesus, é uma oração. E todo trabalho edificante, ele é uma sintonia com o bem, né? Se sintonia com o bem já é uma oração. E aqui deixa bem claro, então, né, que sem esse empenho consciente para a aquisição do próprio equilíbrio, muito dificilmente se tornará a realização das tarefas. As tarefas nossas de equilíbrio, essa caminhada nossa, quando nós não empenhamos na aquisição do equilíbrio, é só difícil. E pensando bem, né, o que é a aquisição do equilíbrio, né? A aquisição do equilíbrio, ela inicia pela reforma interior. E a reforma interior só existe quando nós temos a prática do bem. Porque como podemos reformar intimamente sem praticar o bem, né? Aí ele continua que fala que o exercício bem fervoroso da educação favorece a educação no sentimento. Então, quando você exercita o bem, aí a educação dos sentimentos fica mais fácil, já começa a educar-se, porque nós estamos exercitando o bem, e o bem, ele está trabalhando o sentimento. E as faculdades morais também com isso são desenvolvidas. Aí entra a questão da permissão do intercâmbio. Do intercâmbio, olha, o que é intercâmbio? Intercâmbio é essa comunicação que nós temos com os espíritos. Não significa só no sentido de ter mediunidade de audição, da comunicação, usando a própria voz, da incorporação. Não é só isso, né? Quando fala intercâmbio, intercambiar significa receber e doar. À medida que nós emitimos sentimentos, emitimos pensamentos, e recebemos os pensamentos dos bons espíritos, e atendemos esses pensamentos, nós estamos intercambiando, né? Quer dizer, facilitar esse intercâmbio, nós facilitarmos a recepção dos conselhos espirituais, né? Das inspirações, daquelas orientações que eles vêm nos dar. Aí nós recebemos, está havendo intercâmbio. E aqui, aí para concluir, né, aí fala que, né, se sois candidato ao labor, enobrecido da mediunidade, fazei da prece uma ação constante. Então,
ele coloca que a ação da prece é fundamental para essa sintonia, né? Porque à medida que quando nós entrarmos em sintonia com o mundo espiritual, a ação da prece favorece. E o trabalho edificante. Aí, o trabalho edificante tornar-se a nossa oração libertadora, que nós já fizemos o comentário. Então, esse texto, esse trechinho do Bem Educa, né, o sentimento, é importante porque ele favorece, né, o nosso intercâmbio com o mundo espiritual. Era isso. Ok. Então, a prática do bem é que eu entendo assim, né? Porque ele fala a prática do bem e a busca do equilíbrio, né? Às vezes a gente acha que pode entender, né, que a prática do bem é fazer benefício aqui e ali, que também é, né? Mas é o nosso dia a dia, é mudança de hábito, é se conter, né, nas reações, nos impulsos, é procurar estar sempre em equilíbrio, sempre na paz, né? Essa busca pela paz interior, no convívio, no nosso dia a dia, buscando frear os nossos desequilíbrios, né? Os nossos momentos de impulsos negativos. Então, esse é uma constante. Nós temos que estar sempre vigilante, porque o tempo todo nós somos desafiados. E o médium, principalmente esse médium que está assim, buscando a prática mediúnica, ele é até mais desafiado nisso. Os médios geralmente eles dão alguns testemunhos que quando é o dia que ele vai numa prática mediúnica, ele aparece um bocado de problemas, né? Desafios. Aí ele às vezes acorda já com mal-estar, né? Com alguns desajustes, alguém provoca ele se sente provocado, às vezes ele está num momento assim de irritabilidade fácil, né? Porque tem o assédio também dos espíritos, né? Aqueles espíritos que às vezes estão precisando de ajuda e vão se comunicar, ao invés de ficar esperando quietinho lá no centro, fica incomodando, né? Importunando o médium. E ele, como ele é sensível a essas questões, ele sente. Então ele tem que ter uma vigilância redobrada. Essa prática do bem que educa, né? É interessante porque esses desafios eles são bons, né? São salutares para nós buscar essa educação mediúnica que ele está dizendo aqui, né? Para nos educarmos de uma forma geral, não só na prática mediúnica, mas no dia a dia, na convivência com tudo e com todos. Então ele ao mesmo tempo que ele é um desafio e apresenta-se até com um certo desconforto, ele também é uma coisa boa porque não vai nos orientar, né, no nosso caminhar, se a gente souber aproveitar essas ferramentas que são nos apresentadas. Murilo, se quiser falar alguma coisa, tá às ordens, viu? Tá com o microfone desligado, mas pode interromper ou falar, né? Tranquilo. Ok. Tô só acompanhando, beleza. Vamos passar para a próxima, então. Essa E agora? Pode ser você, Murilo? Fazer a leitura? Pode ser sim. Uhum. Vamos lá. Os que praticam a caridade são discípulos de Jesus. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa, pois todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertencem. Paulo, apóstolo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí fala que o ser cristão, né, que também é o ser espírita, é o
crer em Deus, né? Crer em Jesus, são aqueles iguais, né? Os que praticam também a caridade. Todos são discípulos de Jesus. Como Paulo, né? Foi também um discípulo de Jesus. E quando ele fala verdadeiro aí, né? Não é só aquele que vai ao templo, né? Vai ao centro espírita, à igreja. É como o Odilon estava comentando, o dia a dia, né? O dia a dia que conta com as práticas diárias, em casa, no serviço, né? Em todos os ambientes que a gente tiver. É aí que vai contar a verdadeira caridade, né? A verdadeira prática do bem. Aí no segundo ele fala assim: a caridade edifica os apóstolos do bem. Só a caridade, porém, edifica os apóstolos do bem que regeneram o mundo e lhe santificam os destinos. Somente a caridade possui as chaves do coração humano para fazer a vida melhor. Então, caridade é o caminho, né? E ela edifica, ou seja, ela todos os apóstolos, né, todas as pessoas que estão fazendo o bem, que estão seguindo o caminho de Jesus, né, os ensinamentos, são edificados através da caridade, né? E todos nós que somos espíritos, né, em constante evolução, em busca do bem, somos responsáveis, né, pela regeneração do mundo, pela melhora, né, pela transição de planetas. Se cada um fizesse mais a sua parte, né, com certeza todos conseguiríamos um mundo melhor. E no final ele fala aí, né, muito interessante, somente a caridade possui as chaves do coração humano para fazer a vida melhor. Ou seja, a felicidade, né? A felicidade é quando a gente tem o amor, né? Que acho que para ter a caridade precisa do amor. E a partir daí conseguir praticar a verdadeira caridade, né? Que são pequenos gestos. Um abraço, um diálogo, um bom dia, um sorriso. Coisas simples, né? Que a gente às vezes acha que é um trabalho e é no dia a dia. Acho que é isso. É isso. Esse primeiro parágrafo aqui, né, do Paulo Apóstolo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa. Então, seja qual for o culto. Lembrando, né, que Kardec, ele, na codificação, ele sempre dizia que a questão, né, da frequência às religiões, né? A pessoa não precisa necessariamente ser espírita, ela pode ser católico e frequentar a casa espírita, evangélico, né? Ou então ela ter práticas espíritas no seu culto, né? Que espiritismo é uma ciência, uma filosofia e tem os princípios morais que acabam classificando ele também como uma religião, porque nós seguimos a moral cristã. E então porque às vezes no primeiro momento assim, né, dá a impressão assim, né, para você poder ser uma pessoa de bem precisa ser espírita, né? Não é isso que está dizendo aqui. Precisa ser um verdadeiro cristão. O espiritismo ele está dentro dessa questão do cristão, né? Porque eles nos orientam a seguir o evangelho do Cristo, né? Então as duas coisas acabam se tornando uma só, né? Porque o Evangelho do Cristo está dentro da doutrina espírita. Então, independente do culto que a que pertençamos, nós podemos ter essas práticas cristãs, né, da moral cristã, e ser verdadeiro discípulo de Jesus, que é a nossa busca.
E Paulo é uma autoridade, né, para isso, porque ele foi um dos maiores, né, divulgadores do Evangelho do Cristo. No final da vida dele, ele dizia que ele e o Cristo eram só. Então ele realmente seguia os passos do Mestre. Então esse é um convite para nós, né? Que nós procuremos esse caminho, né, da moral cristã. E na sequência, ele lembra que a caridade é a caridade que edifica, né? A caridade edifica os apóstolos do bem. No livro aqui, ele começa falando sobre a fé. Eu achei interessante esse primeiro parágrafo que fala sobre a fé, porque ontem mesmo nós estávamos, né, no nosso corrente magnética lá na Casa Espírita, estávamos comentando sobre a fé. E aqui ele diz assim, ó: a fé improvisa revolucionários, a instrução erige doutores, a técnica forma especialista, e a própria... Tá acontecendo alguma coisa, parece, com minha conexão? Aconteceu algum probleminha? Apareceu aí, não? Estão me ouvindo? Você tá meio me cortando, a mim tá cortando. Você fala assim, cortando, fala daqueles cortezinhos. Porque aqui deu assim, reconectando, alguma coisa assim. Achei que a internet aqui de certo tá com algum probleminha. A minha Aqui tô... também estava cortando. Melhorou agora. Eu achei que era a minha internet, mas é a sua, Odilon, É a então. minha. Ela falou que Agora melhorou. ela mostrou que estava reconectando. Não, Então, agora melhorou. Tá, então beleza. tá. Então, continuando aqui, né? A fé improvisa revolucionários, a instrução erige doutores, a técnica forma especialistas, e a própria educação, venerável em seus fundamentos, burila gentil homens para as manifestações do respeito recíproco e da solidariedade comum. Mas só a caridade, porém, edifica os apóstolos do bem, que regeneram o mundo e lhes santificam os destinos. Então ele lembra o estudo, né, a formação profissional, a própria fé, né, que nos faz assim querer revolucionar, mudar tudo. Ela é muito, muito bom, muito bonito, mas sem a caridade ela não tem uma fundamentação garantida. Né? Então a caridade é o caminho para que todas essas questões, né? Todas essas práticas, todo esse estudo que nós desenvolvemos, todo esse trabalho que nós desenvolvemos em todos os campos, profissionais, familiares e tudo mais, ela precisa estar presente a caridade. É aquilo que o Murilo colocou ali, né? No dia a dia, né? Cumprimentando as pessoas, sendo gentil, abraçando, né? Essas questões sim. Mas aquela situação de comportamento assim afável, sincero, né? A gente espalhar amor, espalhar felicidade, né? Estar de bem com a vida sempre, né? Buscar essa forma de ser grato a Deus. Né? Isso é ser grato a Deus. A gente está sempre de bem com a vida. Então, é esse o caminho para a gente poder edificar, né? Se tornar um apóstolo do bem, discípulos do Cristo. É interessante quando você fala da caridade, né? A caridade ela pode ser feita em qualquer lugar, né? Por exemplo, eu sei um dia da palestra que foi feita esse tempo atrás no encontro, que foi mais ou menos esse assunto. Então, a pessoa, por exemplo, o profissional autônomo, ele vai fazer trabalho nas casas dos outros. Então, ele pode, ali na casa da pessoa, ele pode fazer caridade chegando de forma alegre, né? De forma satisfeita, com um sorriso no rosto. Se ele é um comerciante, ele saber receber bem seus clientes, né? Mesmo tanto trabalhando para ganhar o seu... Está recebendo para aquilo, mas ele pode fazer caridade dentro do trabalho. O professor, né? Sabendo respeitar seus alunos,
trabalhando direitinho, com responsabilidade, transmitindo conteúdo, mas respeitando, o médico, trabalhando ao receber seus pacientes, entender a dor do paciente e ter mais empatia com o paciente. Acho que o funcionário público, né, no seu trabalho, cumprir certinho sua obrigação, e quando ele atende o público, ele ser também atencioso para com o público, para com os colegas de trabalho. Então, tudo isso é a forma de ser caridade, né? Caridade, não é, no qual o Odilon falou, não seria, né, só a gente doar uma cesta básica, doar um prato de sopa. Caridade vai muito além dessas coisas, né? É mesmo aquelas práticas, né, que às vezes a gente não tem muita afinidade com elas, né, não gosta, a gente procurar passar a gostar, valorizar, achar uma justificativa para aquilo, né? Eu penso assim que a gente deve sempre procurar fazer o que gosta, né, no caminho da profissão e tudo mais. Mas se por alguma razão, né, eu cair em fazer alguma coisa que não é da minha, passar a gostar daquilo, né? Ver o objetivo final, né? Ver que a importância daquilo e buscar desenvolver em mim o, esse, essa, esse querer fazer, né? Com alegria, com boa vontade, com gostando mesmo do que faz. Porque além de tornar isso a nossa vida mais fácil, mais leve, ainda o resultado para quem vai receber aquele resultado do meu trabalho é melhor. Então, é, colocar sempre a boa vontade, né, e o prazer de servir à frente de qualquer outro valor, porque às vezes a gente inverte as coisas, né? Nós temos muitos casos, né, de pessoas que colocam o valor material, né, na frente, e isso não é bom, né? Acaba que a gente se torna um mercantilista, né? Um mercenário da vida. Muito bem. Vamos para o próximo, então. Esse próximo aqui, ele é uma história. Uma história de um caso de Bezerra de Menezes, tirado do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Ramiro Gama. No livro Vibração, ele está aqui completo, né? Que foi colocado só alguns fragmentos, algumas partes, né? Alguns parágrafos para a gente refletir. Mas eu acho que é interessante a gente fazer um breve resumo, né? Da história. Aqui ele diz assim, ó. Ano de 1890, vivia em Niterói, numa casinha rústica, uma pobre mulher viúva e mãe de 5 filhos. E ela estava vítima de uma obsessão, que diz tenaz obsessão. Tá? Então ela estava bastante obsediada. O obsessor era a própria filha. A filha desencarnou e começou a perseguir a mãe, porque ela culpava a mãe pela situação dela, que ela enquanto encarnada, ela foi para a prostituição e ela culpava a mãe por ela ter ido por esse caminho da prostituição, né? Que aqui diz assim, ela foi então uma miserabilidade moral. E então, quando ela estava desencarnando, né, numa situação bastante aqui, ó, pré-agônica, diz aqui, né? É uma vizinha que acolheu ela e ela veio então a desencarnar. Mas mesmo no momento da morte, ela não quis ver a mãe e os irmãos menores, né? Ela sentia vítima da mãe, achava que a mãe que tinha prejudicado ela, a mãe que era culpada dela se tornado essa pessoa, né? Com problemas. E por conta disso, então, por conta dessa culpa que ela atribuiu à mãe,
ela perseguia, era um espírito que estava sempre ali obsediando. E a mãe dela então era vítima e estava numa situação muito complicada, né? As pessoas, aí os espíritas começaram a frequentar a casa dela para poder fazer um trabalho de desobsessão, né? Poder melhorar a situação da mãe, né? Para afastar aquele espírito que estava lá. E não conseguiam, não conseguiam. O espírito continuava firme lá. Não dava ouvidos aos espíritas que estavam lá tentando fazer, né? Nada conseguia, né? E ela está uma situação assim muito complicada, apresentando assim muitos sintomas, né? Que a medicina terrestre não conseguia perceber o que que era, porque era um caso espiritual, né? Não conseguia interferir e melhorar a vida dela. E o espírito continuava vampirizando o corpo físico dela e ela ficava debilitada, né? E vingando, então ele estava fazendo o que ele queria mesmo, aquele caso assim bastante doloroso. E aqui ele lembra assim que o ideal, né, que se tivesse assim jejum e oração. Quando a gente fala jejum é questão, né, de moralidade mesmo, não é jejum da questão de alimentação, né? Claro que a alimentação nossa a gente tem que estar sempre vigilante para que não se alimente de forma inadequada. Mas ele pensava nessa questão. Quando ele fala em jejum aqui, é jejum nessa questão assim da moralidade e oração. A oração do tipo que nós estudamos aqui, né, o tempo todo, nós estamos falando da oração. A oração não é só ajoelhar e pedir a Deus, mas é a mudança interior nossa, a mudança vibracional, né, que a gente tem que buscar o amor, né, dentro de nós e para poder influenciar. Bom, então eles foram procurar quem? Bezerra de Menezes, porque eles não deram conta do recado. E o Bezerra de Menezes, humilde, falou: mas se vocês não conseguiram, o que, que eu vou poder fazer, né? Não sei, né? Mas eles insistiram e ele foi lá, foi para Niterói, viajou, né? Chegou lá, ele se comoveu de ver a situação daquela senhora, né? Ela estava realmente numa situação muito difícil, né? Vampirizada pelo espírito obsessor. Está na página 232, seu Maurício. Uhum. Então, aí ela fala assim: então, minha cara irmã, que coragem, né? Que impiedade, obsediando a sua própria mãe. Aí o espírito diz para ele, né, que ela está incorporada na mãe, né? O espírito, a mãe que estava falando, mas na verdade quem estava falando com o Bezerra de Menezes era o próprio espírito daquela mulher que desencarnou. E ele disse assim: foi ela quem me jogou na estrada do vício e me fez falir e desencarnar derrotada. Aí Bezerra de Menezes falou: mas com seu livre-arbítrio e os conselhos do seu guia, todos nós temos um guia, nós temos um anjo, né? A gente chama de anjo de guarda, espírito familiar, o nome que damos, né? Então, com os conselhos do seu guia, você poderia ter evitado sua queda. Sua progenitora não é totalmente culpada, você também o é, visto que não soube vencer a tentação do luxo, do dinheiro fácil, a vaidade, as ilusões da carne, mas ela não queria nem saber de ouvir. Fala: não perdoo, né? Não quero saber disso não. Ela é a mais culpada, ela é responsável por essa situação que eu estou vivendo. Não queria nem ouvir, né? Que, na verdade, ela que o Bezerra está tentando tocar ela pela questão, né, do livre-arbítrio. Ela assumir a responsabilidade dos atos dela, mas na qual nada, ela não queria saber não. Aí a Bezerra falou na questão da oração, né? A gente geralmente quando vai conversar com o espírito pergunta: você acredita em Deus, né? E aí fala, o espírito às vezes fala que acredita, outras vezes não. Você não quer fazer uma oração? Às vezes fala: não sei orar e não quero aprender, não quero saber disso. Mas eu posso então orar por você? Foi o que o Bezerra fez, né? Orou alguma vez, pediu perdão de suas faltas a Maria Santíssima, a mãe das mães? Não, nunca orei, jamais cogitei disto. Permita então que eu ore por você, a mãe do céu? Ah, se quiser pode fazer, disse ela, né? Então Bezerra colocou-se de pé, né? Provavelmente colocou as mãos sobre ela, né? Fazer o passe e tal, né?
transferência magnética, e começou a orar como somente o Bezerra de Menezes mesmo sabe orar. E com voz, com sentimento, com coração, com a moralidade que ele tem, né? Veja bem, né? A questão do aspecto da moralidade do médium que está fazendo esse trabalho, né? E assim, ele sentindo realmente, né, compaixão por aquele espírito e por aquele encarnado, aquela encarnada ali que estava também passando por essa situação. E conforme ele foi orando, o espírito foi sentindo as vibrações, as energias magnéticas envolvidas, e sentia as palavras, percebeu a sinceridade do Bezerra de Menezes naquele momento, ficou comovida, e daí ele se levanta, o corpo, né, da mãe, né, se levanta e vai até o Bezerra de Menezes, se aproxima dele, e segura as mãos, né, grisalho dele, e beija a fronte deles, e se desmancha em choro e soluço. E daí ela diz assim, ó, quem ora assim tem Deus dentro da alma, algo que não tenho. Quem ora assim está com a verdade, né? E parte, né? Então ele deixa o processo obsessivo ali, se encerra, e o espírito consegue sair daquele assédio. E mais tarde, então, quando eles vão conversar sobre fazer as reuniões, né? O espírito volta numa outra reunião mediúnica lá na casa espírita, agradecido, né? Obrigada, o Senhor tem piedade e ensina sem ferir, né? Falando para o Bezerra de Menezes. Obrigado pelo bem que me fez. A Mãe do Céu atendeu sua súplica e me salvou, possibilitando-me entender meu dever, o mal que fazia a mim mesmo. E agora, com sua ajuda, estou sendo medicada, aprendendo a ser melhor e a apagar do meu pretério a sombra dos meus vícios e dos males que fiz. Então ele desincorporou do médium e soluçando ainda, mas feliz, e deixou aquela sensação muito gostosa em todas as pessoas que estavam ali, né, no ambiente, porque aquele espírito estava no caminho da reabilitação, da redenção. Mas o que aconteceu ali, né, que nós estamos estudando? A questão moral do médium é muito importante, né? A autoridade moral que a gente diz, né? Ele tinha autoridade para falar com aquele espírito. E a caridade, ó, ele falou com amorosidade, com fraternidade, que o próprio espírito reconheceu. Não foi lá para dar lição de moral, né? Porque você está errado, porque é isso e aquilo, não. Ele lembrou, olha, né? Sua mãe, né? Talvez ela tenha feito alguma coisa, mas você poderia tomar outro caminho, né? Tinha alguém te orientando, e você sabe disso agora, porque você está no plano espiritual, você sabe que tem um guia ali, né? Te orientando, te intuindo, através do seu pensamento, ou através de outras pessoas que te dão conselho, alguma coisa assim, você poderia mudar o rumo da coisa. Pessoal, nós estamos terminando o nosso tempo aqui, está avisando já. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós já estamos bem no finalzinho. Mas a questão daí, quando fazem orar, é com sentimento, né? Porque a oração, ela tem que... A oração, ela tem que nascer do sentimento de amor, né? A oração com amor porque orar, de qualquer jeito, que não faz, né? Por isso que a prece feita pelo espírito mais elevado, ela, como diz, ela sobe mais, né? Porque faz com amor, respeito, né? Que o amor é uma Compaixão, né? questão de respeito, porque Se compadece da dor do o outro. outro sente respeitado, né? Então, no caso dela aí, ela sentiu respeitada, né? A diferença daquele caso lá que consta lá, daquele espírito daquele homem que começou a orar, a expulsar os demônios, e expulsava os demônios e dizia em nome de Jesus, ao qual Paulo ensina, eu vos repreendo e ordeno sair, né? O espírito pegou e
e deixou ele quase nu, dizendo: eu conheço muito bem, eu conheço Jesus e conheço muito bem Paulo, e você? Quer dizer, era uma forma dura, mas não tinha aquele amor no coração como Bezerra, né? Então, Bezerra orava com todo amor, com respeito, e com isso ele tinha autoridade. Isso. A autoridade, ela vem do muito amar, né? Muito amar. Então, quando a pessoa tem amor, tem respeito, ele adquire autoridade. É isso. É isso. Vamos encerrar. Se cair a ligação por causa do tempo, que o Google já avisou aqui, vamos fazer a nossa oração, né? Você quer fazer a oração, Murilo? Ou faço eu? Posso fazer, sim. Ok. E daí gratidão e boa noite a todos, se cair durante o nossa. Boa noite, gratidão. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais uma reunião realizada, pelos ensinamentos dessa noite, possamos colocá-los em prática a partir de agora. Todos são importantíssimos e únicos para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. Obrigado pela nossa família, pelo pão de cada dia, por estarmos reunidos nessa noite, nessa reunião. Senhor abençoe o lar de cada um que estava aqui hoje conosco, tanto encarnados quanto desencarnados. Enfim, obrigado pela saúde e fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.